Pode falar, Pai Damião, sobre terapias holísticas? Terapias holísticas é muito ampla essa pergunta, não é? São portais energéticos engrandecedores, como o Reiki. Eu sou um dos responsáveis pela implantação do Reiki em Águas de Aruanda, assim como o Benedito. Benedito é o preto velho que assiste ao rapaz. Colocamos o Reiki como algo necessário dentro das vestes do Águas de Aruanda. Somente aquele que é reikiano sabe os acessos, limpeza, a calibragem mediúnica e espiritual. Não estou aqui a fazer publicidade de Reiki. Estou a falar da força energética transformada no grande poder espiritual. Então, se você ainda não tem a iniciação em Reiki, busque um mestre, uma mestra da sua confiança, que vai se conectar com você. Clame para que o universo mostre uma pessoa devidamente qualificada para te guiar nesta jornada. E existem várias formas de Reiki. Existe o Reiki que o japonês implantou em resgate, o Mikao Usui. Os tibetanos, existe o Reiki dos arcanjos, Reiki xamânico, Reiki ancestral, Reiki do arcanjo. Existem vários. Reiki dos mestres ascensionados. Verifique diante da bússola do seu coração qual a plataforma dentro do Reiki que você se apropria, está mais próximo de você, faz mais sentido para você. Diante de outras terapias holísticas a pergunta, Sim. não é? De outras terapias holísticas, assim como a massoterapia por meio das pedras, cristais, por meio da aromaterapia, o aroma provocando o processo de autocura, por meio dos cones energéticos. Não sei se chama dessa forma, mas são cones que são feitos mais ou menos de uma erva, não, um material-prima de parafina. Sim. Parafina e tecido. Uma voluntária está aqui a falar. E o que óleo essencial. E o óleo essencial. Lembrando sempre de buscar um profissional devidamente qualificado. Todas essas terapias. Assim como os registros acásticos. Os registros acásticos. A numerologia. E tantas transformações que vão potencializar você no seu campo energético. O tratamento espiritual, caríssimos, é como se fosse aquele medicamento que você deve, ao mínimo, tomar uma vez por semana. Pelo menos uma vez por semana, o tratamento espiritual. Quem já faz o evangelho do lar, quem já faz o evangelho no lar, outro tratamento espiritual, o evangelho no lar, não se classifica como terapia holística, porque holismo é a integralidade do corpo, mente e espírito. Muito importante cuidar dessa tríade colocada, mas isto é no campo tridimensional. Avançando para a quinta dimensão, existe a integralidade, a unicidade, a junção e desses três, e consequentemente unindo-se ao eu sou. Então, caríssimos, busque aquilo que faz sentido para você. Uma terapia, escolha qual a terapia. Dentro do holismo, do corpo, mente e espírito, existem pessoas que têm como terapia holística fazer atividade física, praticar atividade física. É uma terapia holística. Tem pessoas que buscam fazer terapias de ordem mental, de organizações mentais. É uma terapia holística. Outros no campo do espírito, e existe todo um debulhar. Também terapia holística. O holismo é amplo. Busquem sempre condutores devidamente qualificados, condutores devidamente apropriados do que estar a falar.
E mais ainda, caríssimos, condutores, independentemente de quais áreas você siga, se você vai para a prática da atividade física, para tratamentos medicamentosos, observe as condutas de quem te passa o tratamento. Quem diz para você praticar atividade física, deve praticar atividade física. Caso contrário, não é uma pessoa competente para isso. Se uma pessoa diz para você tirar o álcool do seu cardápio rotineiro, a pessoa não pode empreender o consumo do álcool. Caso contrário, não é competente para falar disso. Se quem diz para você tirar o cigarro ou quaisquer similares diante do tabagismo, drogas lícitas ou ilícitas, mas a pessoa faz a utilização de algum tipo de droga, não está competente para falar isso. E assim sucessivamente. Se a pessoa diz respire profundamente, a pessoa primeiro que diz deve saber respirar profundamente, porque senão é um falsário ou uma falsária. Se a pessoa diz faça posições de yoga e isso vai transformar a sua vida, a vida da pessoa profissional do yoga deve estar transformada. Deve ser uma transformação, principalmente que yoga, dentro deste planeta, é uma filosofia de vida, é uma prática diária. Não é um simples exercitar do corpo físico. Ali está corpo, mente e espírito. A tríade está dentro da filosofia yoga. Também não estou fazendo publicidade de yoga. Estou comentando. A pergunta foram terapias holísticas. Pergunta ampla. Resposta ampla também. Então observe quem te conduz e como você está a se permitir a conduzir. Observe o que você se permite vivenciar. Muito importante, caríssimos. Muito importante. Tenha referenciais. Seja referencial também. Assim seja. Pai Damião, uma pergunta aqui. Espírito tem coração? Ah, caríssimos. Eu tenho não um coração, eu tenho vários corações. Devemos ampliar a percepção, porque o coração que vocês conhecem é do tamanho assim, não é? O órgão deste tamanho mais ou menos. O seu coração, filha, desta forma, deste tamanho. Ou daquele coração romântico. Sabe aquele coração romântico? Eu tenho todos eles. Porque eu, em estado consciencial e espiritual, me debruço em simbiose com todos vocês. Então, os seus corações físicos e os seus corações espirituais ou os românticos ressoam em mim. Quando eu falo, toque no meu coração, eu estou pedindo para que você toque no seu próprio coração. Porque naquele momento eu estou como um espelho, um reflexo natural de quem você está. Ou do seu eu superior, do seu eu autêntico diante de você. Então o Espírito não tem um coração, ele tem todos os corações que entrarem em simbiose, em entrar em sinergia, em conexão, em ressonância. O Espírito está em estado de consciência sutilizada. Então, deixem mecanismos humanizados do coração, órgão ou romântico, e acessem o Espírito tem coração simbiótico, energético, luzes, faíscas, tudo isso pode ser coração. O meu coração é uma chama que vai em direção a todos vocês. Cada um pega da sua forma específica. Qual a importância da aplicação do ozônio no corpo físico para a cura de doenças?
E se a ozonioterapia se expandirá para os próximos anos no mundo de regeneração? Sim, o ozônio é muito importante, principalmente em mecanismo. Existem alguns cientistas, pessoas de grande estudo da área da medicina, implantando o ozônio, inclusive para sistemas de regeneração. Para os diabéticos é um tratamento muito importante, porque acelera o metabolismo, a cicatrização, assim como também potencializa o estado da imunidade, acelera o refazimento celular. Então sim, acredito que, se bem conduzido, o ozônio será uma das tecnologias de ponta que poderão estar à disposição de vocês na estrutura humana para melhorar ainda mais o trato com o seu corpo, para com essa estrutura física. Sim, acredito, mas deve ser feito sempre diante de estudos, pessoas estritamente sérias e capacitadas, porque a utilização do ozônio em exagero ou de forma leviana, desqualificada, pode ocasionar grandes falhas nos sistemas dos órgãos, verdadeiras corrosidades. Então, por isso que é necessário empreender com pessoas sérias, estudiosas, ponderação, equilíbrio na utilização, mas tem tudo para ser um veículo promissor dentro da tecnologia do refazimento do corpo celular humano. Li recentemente um relato que alguns casos de espírito extremamente rebeldes têm sua consciência completamente apagada e retornam a átomo ou ao reino. Pode falar disso? Os espíritos rebeldes, a primeira coisa quando faz o desencarne, são ser bafejados de tranquilizadores, como se fossem medicamentos tranquilizadores, na simbologia de vocês, para que tais espíritos possam cair em um sono profundo e adentrarem aprendizados quando oportuno. Ao despertar gradualmente, tais espíritos que estavam em uma frequência de rebeldia são convidados a aprendizados, a recalibragem do seu estado de consciência. Muitos deles se negam, empreendem fugas de si mesmos, porque óbvio que todo corpo espiritual sabe onde cada consciência e espírito está. Empreendem fugas por apegos ou simbologias ainda acreditadas como ressonantes em si. Por isso que é muito importante o que a espiritualidade sempre vem dizer: desapeguem, cuidem de tudo que se assiste materialmente, mas desapeguem. Entenda que aquilo tudo é passageiro. A casa em que você está, as relações, por mais amorosas que sejam, são passageiros, caríssimos, são passageiros. Há necessidade de empreender as verdades nos diálogos para evitar arrependimentos. Muitos rebeldes são recepcionados no plano espiritual por arrependimentos e assim empreendem comportamentos de rebeldia, arrependidos pelo tempo gasto e não observado. O deixar para o depois é uma armadilha, porque você coloca e acredita como o depois sempre possível, mas o depois nem sempre será possível. Uma grande armadilha o depois. E isso pode causar rebeldia ao espírito. Então, são colocados gases tranquilizadores a tais espíritos para convidá-los. Nada forçado, convidá-los. A depender do estágio da rebeldia, existem os aprisionamentos. Os aprisionamentos em colônias específicas, quer seja neste sistema solar, mais conhecido como Plutão, alguns colocam também como Marte, alguns são levados também para algumas zonas de outras galáxias, plasmadas em colônias específicas de prisões espirituais, sistemas carcerários espirituais para rebeldes que podem ocasionar males coletivos. Obviamente que existem campos sutis
que vão se manifestando, e existem os magos que criam sistemas obscuros na criação e consequentemente buscam recrutar verdadeiros soldados do mal, soldados da maldade, para serem verdadeiros porta-vozes da espiritualidade que se volta contrário à luz. Toda essa complexidade da rebeldia se desdobra em todas essas fagulhas obscuras da consciência, do âmago do espírito. Então, caríssimos, por isso que a espiritualidade convida cada um para empreender o seu melhor a cada dia. Faça o seu melhor a cada dia, dialogue verdadeiramente a cada dia, porque depois pode ser um campo de rebeldia no seu próprio espírito. Assim seja. Assim seja.